Dois ícones do rock morreram, dois amigos, dois ativistas silenciosos, com apenas 2 meses de diferença. Chester Bennington e Chris Cornell não eram apenas vozes marcantes de uma geração. Eles compartilhavam algo muito mais profundo e talvez perigoso. Coincidência ou um alerta que ninguém quis ouvir? Ambos tinham filhos. Ambos falavam sobre traumas da infância. E ambos teriam descoberto algo que, segundo teorias, poderia ter abalado os alicerces da elite mundial. O que eles sabiam? Neste vídeo, vamos entender como uma rede de suspeitas liga essas mortes ao escândalo do Pizzagate até a elite de Hollywood. Mas antes de chegar lá, é preciso entender quem eram Chester e Chris e o que os unia fora dos palcos. Chris Cornell era o vocalista do Soundgarden e posteriormente do Audioslave. Era um artista sensível, reservado e profundamente introspectivo. A voz grave, muitas vezes cortante, escondia uma alma marcada por batalhas silenciosas contra a depressão, o vício e traumas do passado. Ele cresceu em Seattle, em uma época em que a cena grunge começava a tomar forma. Mas o que poucos sabiam era que Chris também enfrentava crises de pânico ainda na infância, e ao longo da vida ele conviveria também com problemas com álcool, remédios e solidão. Mesmo assim, ele encontrava na música uma forma de transformar sua dor em arte. Chris também era conhecido pelo seu envolvimento com causas sociais. Ele doava recursos e tempo a projetos voltados para crianças em situação de risco, principalmente as vítimas de abuso. Para os mais próximos, era evidente que Chris tinha um olhar mais atento para injustiças e uma coragem incomum de tocar em feridas que muitos preferiam ignorar. Já Chester Bennington, do Linkin Park, era explosão emocional pura. Um dos vocalistas mais marcantes da geração dos anos 2000, ele trazia nas vozes e nas letras um reflexo direto dos traumas que o assombravam desde cedo. Chester foi abusado sexualmente durante a infância, algo que ele só revelou publicamente anos depois. Também teve problemas com álcool, drogas e depressão profunda, mesmo quando parecia estar no auge do sucesso. Ainda assim, era descrito por muitos amigos como um homem generoso, com um senso de humor leve e uma vontade genuína de ajudar quem passava por situações semelhantes. Não à toa, ele se tornou uma voz ativa na prevenção ao suicídio e em campanhas de apoio aos sobreviventes de abuso. Chester e Chris se conheceram no início dos anos 2000, mas foi durante a turnê do Project Revolution de 2008 e depois no Carnival of Madness que a amizade se fortaleceu. Ainda na turnê Project Revolution, Chris Cornell cantou Crawling com Chester e o Linkin Park. Depois, Chester participou de outro show com Chris, cantando Hunger Strike. Chester tornou-se padrinho do filho de Chris, e esse convite tornou o ator um membro oficial da família Cornell. Eles se visitavam com frequência, passavam alguns feriados juntos. Era como se cada um tivesse encontrado no outro um espelho e ao mesmo tempo um suporte.
E foi nessa aproximação que, segundo fontes não oficiais, começou algo maior: a ideia de produzir um documentário investigativo sobre abuso infantil, envolvendo nomes conhecidos da indústria musical, cinematográfica e política. Mas antes de qualquer projeto vir à luz do dia, os dois já estariam mortos. Como um e-mail sobre pizza virou a base para uma das teorias mais bizarras e perigosas nos últimos anos. Tudo começou durante a campanha presidencial de 2016 nos Estados Unidos, quando John Podesta, o então chefe de campanha de Hillary Clinton, teve sua conta de e-mail hackeada. Os e-mails vazados foram publicados no Wikileaks, e entre eles estavam mensagens trocadas com amigos sobre pizza. Só que as mensagens não pareciam simples convites para jantar. Usuários do 4chan e do Reddit começaram a levantar suspeitas de que pizza e outros alimentos mencionados eram, na verdade, códigos para práticas de abuso infantil. A partir disso, nasceu a teoria de que uma rede de pedofilia operava nos bastidores do Partido Democrata, comandada por figuras da elite política e cultural dos Estados Unidos. O epicentro da conspiração? A pizzaria Comet Ping Pong, em Washington, D.C. Segundo os teóricos, o porão do local era usado para manter crianças em cativeiro, e todo restaurante seria apenas uma fachada. A teoria se espalhou com tanta força que, em dezembro de 2016, um homem armado invadiu o local tentando resgatar as supostas vítimas, mas não encontrou absolutamente nada. Nenhuma criança, nenhum porão, nenhuma prova. Mas o estrago já estava feito. O termo Pizzagate viralizou, e mesmo sendo repetidamente desmentido por investigações e reportagens jornalísticas, continuou crescendo entre vários grupos conspiracionistas. Aqui começa a parte mais obscura dessa teoria. Alguns internautas sugerem que Chester Bennington seria filho ilegítimo de John Podesta, baseando-se apenas em semelhanças físicas entre os dois, algo completamente sem comprovação. E é justamente esse elo visual que começa a alimentar a ideia de que Chester teria descoberto algo pessoal e explosivo. Segundo essa versão da teoria, Chester e Chris estariam investigando uma suposta rede de pedofilia ligada a grandes nomes da política, do entretenimento e também da música, a mesma que teria sido denunciada no escândalo do Pizzagate. Eles estariam preparando um documentário secreto, reunindo depoimentos, provas e testemunhos. Mas antes que eles pudessem divulgar qualquer coisa, eles morreram, ambos por uma mera coincidência ou uma página encoberta. Se foi apenas coincidência, por que tantos detalhes parecem encaixar como peças de um quebra-cabeça? Há boatos de que Chris e Chester estavam colaborando em um documentário investigativo sobre tráfico sexual de menores. Eles teriam supostamente reunido depoimentos de vítimas, evidências visuais e até nomes envolvidos em Hollywood e na política. O nome do projeto seria, segundo alguns vídeos, The Silent Children, um documentário que realmente existia como proposta pública de financiamento, mas que foi cancelado misteriosamente em 2017, meses antes do falecimento de ambos. Apesar de nenhum envolvimento confirmado dos dois artistas com esse projeto, os teóricos afirmam que essa coincidência é mais que um indício de que algo foi interrompido antes de vir à tona. Um dos pontos mais absurdos, mas muito compartilhado, é a comparação visual entre Chester Bennington e John Podesta, um dos principais nomes citados no escândalo do Pizzagate. Com base apenas foto lado a lado, alguns grupos afirmam que Chester poderia ser filho ilegítimo de Podesta. Essa teoria, por mais improvável que pareça, é usada como base para sustentar que Chester teria uma motivação pessoal para expor a rede, após descobrir sua origem. Mas, novamente, não há nenhuma evidência genética, documental ou familiar que sustente essa alegação. Embora o enforcamento seja uma forma conhecida de suicídio, os teóricos argumentam que é um método muito violento e raro para pessoas com acesso a tratamentos psiquiátricos e com famílias estruturadas. Além disso, ambos os casos envolvem ambientes que levantam dúvidas, a ausência de sinais de luta, detalhes do local e principalmente o timing. Tudo isso alimenta a tese de que foram
mortes encenadas para parecer suicídio. Chris tirou a própria vida em 18 de maio de 2017. Na noite anterior, o cantor ainda fez um show com o Soundgarden em Detroit. Foi o segurança do cantor que o encontrou. Segundo ele, Chris estava inconsciente no chão e com sangue na boca. Quando os paramédicos chegaram, eles não conseguiram reanimar o cantor, que foi declarado morto no mesmo local. Existem suspeitas sobre a morte do cantor. Entre elas, os ferimentos encontrados na cabeça de Chris e algumas costelas quebradas. A alegação para esses ferimentos são que as feridas na cabeça podem ter sido em decorrência a algum tipo de golpe contra o piso e as costelas quebradas devido aos procedimentos de reanimação. Entretanto, sabe-se que esse procedimento de reanimação raramente fratura as costelas com tanta intensidade, o que levanta suspeitas da causa da morte ser outra e não suicídio. Geralmente, quando se pratica esse tipo de manobra, pressiona-se o externo, que fica no centro do tórax, não as costelas. Suspeitam que possa ter acontecido algum tipo de altercação física entre o cantor e seu então guarda-costas, Martin Kristen. Em depoimentos, o guarda-costas relatou ter arrombado a porta do quarto onde estava Chris Cornell para tentar socorrê-lo, mas as imagens não comprovam qualquer tipo de dano no batente da porta. Outra teoria aponta que agora a viúva, Vicky Karayanis, teria planejado o ato e pago o guarda-costas para assassinar o cantor. Nessa época, ambos estariam se divorciando. Nenhuma dessas teorias foram confirmadas. O corpo de Chris Cornell foi cremado no dia 23 de maio de 2017, 5 dias após seu falecimento. Suas cinzas estão depositadas em um cemitério de Los Angeles. A rapidez com que os familiares realizaram a cremação também levantou suspeitas, já que poderia ser considerada uma maneira de apagar as possíveis evidências, caso fosse realizada a devida autópsia para dizer a real causa da morte do cantor. No enterro de Cornell, Chester cantou Hallelujah, de Leonard Cohen. Ele recebeu a notícia do falecimento do amigo enquanto se preparava para se apresentar com Linkin Park no programa de Jimmy Kimmel. Aquela noite foi difícil para Chester e durante toda a performance de One More Light, ele não conseguiu terminar a música. When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Chester foi encontrado morto no dia 20 de julho de 2017, exatamente no aniversário de Chris Cornell, seu amigo e suposto parceiro na investigação. Ele estava sozinho em casa, quando uma das empregadas o encontrou já sem vida, ao lado de uma garrafa com bebida alcoólica. À época, ele mantinha-se sóbrio, mas acredita-se que ele teve algum tipo de recaída, tendo como principal estopim a morte do amigo. Segundo os conspiracionistas, isso seria uma mensagem, uma espécie de ritual ou até mesmo uma simbologia utilizada por quem estaria por detrás das mortes, muito comum em práticas de controle e intimidação. Para outros, seria um ato de luto, mas a teoria insiste que a escolha da data foi proposital. Após a morte dos dois, começaram a surgir especulações de que eles estariam secretamente envolvidos na produção de Silent Children, contribuindo com entrevistas, contatos e até mesmo no financiamento. No entanto, nenhum documento oficial conecta os nomes de Chris ou Chester ao projeto. Os criadores originais do documentário nunca mencionaram publicamente a participação dos músicos. O site do documentário e suas redes sociais foram totalmente abandonados após 2017 sem nenhuma explicação. Mesmo assim, o sumiço repentino da produção, coincidindo com as mortes trágicas, foi o suficiente para alimentar ainda mais essas teorias. A pergunta que passou a ecoar nos fóruns conspiratórios foi: se eles não estavam envolvidos, por que o projeto morreu junto com eles? Duas mortes,
Um documentário cancelado. Um escândalo abafado. E um dos maiores nomes da indústria agora enfrentando denúncias que, até poucos anos atrás, seriam impensáveis. Chris Cornell e Chester Bennington foram enterrados como artistas geniais que perderam a luta contra a depressão. Mas, para muitos, o enredo foi bem mais profundo que isso. Eles não tinham apenas um histórico de dor. Eles tinham um motivo para lutar contra o sistema. Eles tinham voz, visibilidade e talvez tivessem provas. O documentário de Silent Children morreu com eles. E com eles, talvez também morreram histórias de crianças que nunca serão ouvidas. Será que, se tivessem vivido, Chris e Chester estariam entre essas vozes? Ou será que eles foram os primeiros a tentar avisar e foram silenciados por isso? As coincidências são muitas, as conexões bem perturbadoras e os padrões repetitivos demais para serem ignorados. E se a elite do entretenimento realmente escondesse algo tão sujo que nem a verdade sobre duas mortes pudesse ser contada? E se a única forma de calar um alerta fosse eliminar quem grita? Mas agora é com você. Você acredita que só foi depressão? Acha mesmo que dois amigos unidos por traumas, que falavam sobre abuso e estavam ligados a um documentário delicado, morreram da mesma forma por acaso? Ou será que estamos diante da maior cortina de fumaça da indústria musical? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe o vídeo e, principalmente, não pare de fazer perguntas.